Mas daí me chamaram de novo para me receber a pessoa que ia trazer esse forno, porque eles tinham comprado direto com o cara que trouxe essa técnica pro Brasil. O nome dele era Roberto Bonino. Então, meio descrente, meio não, totalmente descrente ainda, falei, não, tá, a gente recebe. E daí quando ele chegou, veio todo um pessoal, veio o pessoal da outra ONG, e ele chegou com um forno. Era um forno praticamente idêntico ao que tinha na outra ONG, e era também artesanal. Aí eu comecei, eles colocaram o forno numa mesa, e daí eu parei, enquanto o pessoal estava conversando lá no canto, eu fiquei olhando para o forno e pensei, eu consigo fazer um desse. Eu só tenho que ver como que é a afiação. E lembrando, eu tinha na época 17 anos, né, coisa de adolescente. Então eu fui, peguei um alicate, ele ainda não tinha testado o forno, o Roberto Bonino ainda não tinha testado o forno. E eu peguei um alicate, fui numa parte atrás dele, do forno, onde era concentrada toda a afiação, puxei um fio e cortei, e coloquei o fio de volta para dentro. Então quando ele foi testar o forno não funcionou. E eu pensei, bom, eu sei qual foi o fio que eu cortei. E aí ele testou o forno de várias formas e não funcionou, só que ele não se atentou a puxar o fio para ver onde era o problema. E aí ele começou a desmontar o forno ali, na frente de todo mundo. E eu fiquei de olho. Então, como eu pensava na época, eu tenho facilidade com desenho, então minha memória fotográfica aparentemente é boa também. E aí quando ele achou o problema, ele emendou o fio, né? Ele achou que a culpa foi dele. Ele emendou o fio e remontou o forno. Então quando ele remontou o forno, eu vi como que era feita toda a fiação. E desde então eu aprendi como que era feito aquele forno. Eu pensei, caramba, eu já sei fazer o forno. E aí, olha só, comecei a me interessar de novo pelo vidro. Eu já sei fazer o forno. Então se eu consigo fazer um forno desse, eu tenho que aprender a fazer as peças também. Porque diga-se de passagem, aquele forninho artesanal, na época foi muito caro. Então se eu aprendesse a fazer o forno, eu poderia comercializar. E se eu aprendesse também a fazer as peças, eu poderia comercializar tanto o forno quanto as peças. E aí eu me interessei de novo pelo vidro. Então justamente nessa época me convidaram de novo para me voltar. Porque precisavam de alguém que tinha essa visão artística da coisa, para criar coisas diferentes. E dessa vez eu aceitei. Então nessa época, como eu ainda não tinha prática nenhuma com o vidro, resolvi ficar só nos bastidores e aprender desde o começo. Desde o corte do vidro, né, como que funciona a caneta, até chegar no forno, para ter uma evolução. Porque como eu trabalhava com adolescente, eu era educador, eu tinha que mostrar para eles que existe uma evolução. Existe uma rota que tem que seguir. E você não pode pular nenhuma etapa, senão lá na frente você vai ter várias dúvidas sobre por que você errou e por que você acertou. E isso é ruim. Isso vai te forçar a voltar lá atrás de novo e tentar fazer tudo do começo. Então eu não queria passar por isso.